Queridos irmãos, bom dia. Celebramos esta festa mariana hoje, festa de Nossa Senhora do Carmo. Uma alegria sempre nos aproximar de uma devoção e de uma festa de Nossa Senhora. Como diz a leitura, a oração do dia hoje, belíssima, e a síntese daquilo que eu queria que ficasse em nosso coração para meditarmos hoje. Diz a oração do dia, que você sabe que o formulário de orações é a oração de coleta, que é no início, depois do ato penitencial, onde recolhe todas as intenções de nossa alma, o sacerdote, na pessoa do sacerdote que recolhe todas as orações e, por meio de Jesus, oferece ao Pai. Então, coleta, recolhe e oferece. Depois nós temos a oração sobre as oferendas. Antes da consagração, o padre faz a oração sobre as oferendas. E a outra oração é feita depois da comunhão. São as 3 orações do formulário de orações que está no missal, que é para todo dia, tem as orações. E a oração de hoje, primeira coisa diz, sempre é voltada a Deus, porque Deus Pai é a fonte e o destino de toda a liturgia. Toda a liturgia da igreja é voltada para o Pai, por meio de Jesus. Jesus é o meio, a mediação para o Pai. E a liturgia é o corpo estendido de Cristo. A liturgia é o próprio corpo vivo, é a respiração de Cristo. É a igreja com seu corpo e a respiração, que é a liturgia que respira, que busca o Pai. Pai, que louva o Pai, que agradece o Pai. Essa é a vida da igreja. Então, a oração do dia diz: ó Deus, venha em nosso auxílio a gloriosa intercessão de Nossa Senhora do Carmo, que possamos, sob sua proteção, subir ao monte que é Cristo. Essas duas coisas, a proteção de Maria e subida ao monte que é Cristo. Na história de Nossa Senhora do Carmo, você sabe que tem Nossa Senhora, o Monte Carmelo é aquele monte onde Elias, já no Antigo Testamento, com a sua busca de Deus, a sua intensidade, a sua intenção de purificar a fé de Israel, destruiu todos aqueles sacerdotes de Baal. E ali naquele monte ele lutou contra a idolatria, destruiu os sacerdotes e a idolatria, e foi ali erigido e concretizado a fé única no Deus de Israel, pela fidelidade de um homem. Então, este antigo Monte Carmelo, no século XII, iniciou-se uma ordem de contemplativos, de busca de Deus, seguindo esse ideal de Elias, de intimidade, união com Deus. E depois um desses que se destacaram é São Simão Stock, que viveu muitos anos dentro de um toco, de um tronco, por isso Stock, né? Tronco. Ficou muitos anos vivendo e depois conheceu esses carmelitas que começaram a ir para a Inglaterra e conquistar os jovens universitários. São Simão estudou em uma universidade bem conhecida, Oxford, e ali ele foi conquistado e começou a crescer na busca de Deus, e a inveja tomou conta, como em toda época, os párocos, alguns bispos enciumados com aqueles monges, eremitas, que sob o patrocínio da Mãe de Deus, estava conquistando os muitos jovens,
a vida eremítica. E eles começaram, de forma silenciosa, a impedir que eles construíssem mosteiros, igrejas. E eles estavam em condições difíceis. E foi aí que interveio a Mãe de Deus. Nossa Senhora em pessoa apareceu a São Simão e deu a ele um escapulário, 2 faixas de tecido sustentada com um fio, né? Uma coisa que unia as 2 faixas como uma proteção, e disse, ó, se você usar, quem usar será salvo e será protegido. Então Nossa Senhora que ali, como um sinal externo da sua presença na vida daqueles que buscam a Deus, naqueles que de forma determinada, como Elias, diante de tantos sacerdotes pagãos, diante do mundo como o nosso, se nós nos decidirmos mesmo a seriamente a nos unirmos a Deus, numa contemplação, de subirmos essa montanha do Carmelo, que é, como diz a oração de hoje, que é Cristo, que é essa intimidade com Cristo, esta união com Cristo. Se nós nos decidirmos, nós teremos o patrocínio, a ajuda eficaz de Nossa Senhora. A união com Cristo e todo esse movimento que foi a ordem dos carmelitas, até hoje, quantos santos, quantos homens e mulheres inspirados nesse ideal de união com Cristo, teve o auxílio da Mãe de Deus. Por exemplo, São João da Cruz, um dos grandes reformadores carmelitas, ele quando criança quase morreu afogado, e Nossa Senhora interveio e o salvou da morte, e depois se tornou um dos maiores místicos da igreja. Quantas vezes nós vemos Nossa Senhora intervir na vida das pessoas da igreja concretamente, e o escapulário é esse sinal concreto dessa decisão de cada um que se reveste de Cristo, sob a proteção, é uma armadura que nos protege do mal e nos dá força para buscar a união com Deus, a união com Cristo. E tem, no caso, o escapulário de Nossa Senhora do Carmo tem também a graça de pertencer à família do Carmo. E hoje Jesus fala no Evangelho, né? Daqueles que fazem a vontade de Deus, são aqueles que pertencem à sua família, são os seus irmãos, a sua mãe, isto é, pertencer à família de Cristo é fazer a vontade de Deus, e a vontade de Deus é que nós amemos a Jesus, nos unamos a Jesus, subamos a montanha da contemplação, da vida íntima com Deus. Então, queridos irmãos, peçamos a intercessão de Nossa Senhora do Carmo. Se você não usa ainda um escapulário, eu lhe aconselho que faça uso do escapulário, sempre recordando que o escapulário tem que ser o primeiro, pelo menos, de tecido, que é a tradição. Antes era algo reservado à ordem dos carmelitas. Hoje, os papas, ao longo dos anos, dos séculos, foram estendendo esta graça, que é, na verdade, uma graça para reviver o batismo, para tomar posse e consciência de que somos revestidos por Cristo através do batismo, que é um sinal que revela uma pertença a Cristo. E era algo reservado aos carmelitas, hoje é estendido a toda a igreja, a todo fiel. E antes eram somente pessoas autorizadas, carmelitas, que impunham o escapulário. Hoje, os papas deram autorização para os párocos, para os padres, fazerem a imposição do escapulário. Então, se você não usa,
compre um ou faça um de tecido, sempre com uma imagem de Maria, numa ponta, e na outra ponta a imagem de Jesus. É Jesus e Maria, Nossa Senhora, que nos protege, nos ajuda a nos unir a Cristo, a subir esta montanha dessa união com Cristo. E também renove essa pertença a esta família daqueles que buscam a vida íntima, essa família de Deus, essa família que é a igreja. Então peçamos essa graça hoje, Nossa Senhora do Carmo. Eu farei no final a bênção dos escapulários, e aqueles que tiverem escapulários, né, também em mãos, já está abençoado, e pede para um padre impor. Então hoje eu farei somente a bênção dos escapulários. Então peçamos à Virgem que nos ajude, nos proteja ao longo do dia, e nós possamos reviver as graças batismais através do uso de forma piedosa e devota do escapulário como sinal da nossa santificação e salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém.